Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso cultinho do Rafinha. Então, é que a gente tá no ônibus aqui hoje porque infelizmente a cúpula acabou a verba, né? A gente tá trocando agora de cenários porque acabou a verba lá. A gente vai dar uma trocadinha, a gente tá no meio do transporte e como não pode faltar os cultinhos, né? Essas rotatórias. Mas como não pode faltar o cultinho, a gente tá aqui hoje pra fazer a vontade de Deus, tá certo? Então, deixa eu largar aqui para deixar a segurinha ali em cima. O nosso texto de hoje, vamos começar com uma oração, né? Muito importante. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Seja qual for a situação, Pai, nós estamos aqui para te adorar, Senhor, para louvar teu nome. Que o Senhor nos conduza para a palavra certa aqui hoje, Senhor. Pai, abençoe esse motorista, Senhor, para que ele continue no caminho reto, Pai, que ele pegue uma rua aí mais quietinha, Pai, que prepare o nosso caminho, para não cair aí no meio, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, nos conduza nessa pregação para pegar o que é da tua vontade, Pai, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Abençoe todos os passageiros aqui que estão, aqui atrás, Pai, que estão assistindo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém, Pai, glória a Deus. Então, nosso texto aqui vai estar em Jó, capítulo 42, versículo 7. O tema da nossa mensagem é verdades desnecessárias. Então, vamos lá. A conclusão, né? O título do texto é a conclusão. O Senhor abençoa Jó. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz, de Temã. Estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam de holocausto em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele e tratarei vocês como merecem por sua... E não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, porque não falaram o que é correto a meu respeito para o meu servo Jó. E daí fala no próximo que eles obedeceram a Deus. Então, estamos aqui para pregar sobre isso. O que fala desse teminha, né? São as verdades desnecessárias, né? Que a gente no dia a dia a gente fala bastante, né? A gente fala sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins. Tem não sei certinho o tanto de palavras que o ser humano fala por dia, mas são muitas. São muitas palavras que a gente fala todos os dias e às vezes a gente peca no meio delas, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui nessa historinha. Bom, a historinha de Jó, eu acredito que todo mundo saiba, né? Aquele cara lá que sofreu bastante, aquele cara lá que perdeu todas as suas filhas, ficou doente, perdeu todas as suas riquezas, suas casas. E é um cara que ele foi muito conturbado nesse momento da vida dele. E daí chegou os amigos dele. Os amigos dele, inicialmente, vieram para tentar consolar Jó, para dar um ombro amigo para chorar, para fazer uma amizade. Só que vamos ver o que aconteceu. Aqui depois, né, os amigos dele ficaram xingando Jó, né, depois com um tempo de paz, né, os amigos dele ficaram falando, viu Jó, mas o que está acontecendo com você porque você pecou, porque você fez isso, porque você aquilo, Deus não pune à toa, aconteceu isso daí com você porque você fez alguma coisa de errado, você está fora do caminho, porque Deus, ele tem promessa, né, para quem está reto, ele tem promessa para continuar numa vida boa, uma vida tranquila. Só que o que tem de errado nessa frase? Certamente, tá tudo correto. O que os amigos de Jó falaram para ele estava certíssimo. Eles falaram que Deus, ele pune os pecadores, Deus, ele dá um agrado, né, a quem está reto, e é isso que acontece. Deus fala as consequências do pecado, as consequências de seguir a Deus na Bíblia. Tem vários versículos que tratam disso. Mas será que era realmente isso que Jó precisava no momento? Por que Deus condenou esse ato desses 3 amigos aí? Por que Deus condenou e falou para eles pedir desculpa para Jó, se ele estava falando a verdade? Muito simples, irmão. A compaixão com o próximo. É lógico que a verdade de Deus, ela é de fato verdade. A verdade que Deus apresenta é algo incrível, algo puro. É algo que aproxima as pessoas de Deus. Mas se dita na hora e do jeito certo. Aqui, esses caras aqui, tava louco em cima de Jó, falando, viu, você pecou. E sabe por que fala que Jó pecou? Jó em nenhum momento falou que ele tinha pecado, muito pelo contrário, falou que ele não pecou. Mas vamos ver alguns versículos da Bíblia que contradiz isso daí.
Sabe, eu conheço bastante, né? Acredito que os irmãos que estão assistindo também conhecem, que tem vários versículos da Bíblia que falam sobre bênçãos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, verdejantes pastos. São muitas as promessas de Deus para quem segue os caminhos retos. Muitos também as promessas de prosperidade de Deus para quem está no caminho reto. E quando Jó estava rico, é que a cultura daquela época se estabeleceu nisso. Enquanto a pessoa era rica, enquanto a pessoa era bem de vida, queria dizer que ela era reta perante a Deus, que era uma pessoa digna de Deus, que era uma pessoa que estava em retidão com o pecado dela, estava tudo certinho. Agora, Jó do nada perdeu tudo que tinha. O que os amigos de Jó pensaram? Esse cara pecou. Esse cara pecou porque ele tinha tudo, Deus estava abençoando e do nada passou a ter nada. O que aconteceu nessa situação? Viu, era nisso que era baseada a cultura da época. A cultura da época estava sendo baseada nisso. Que a pessoa seu motorista... Estou na rotatória, irmão, você me desculpa. Viu, o cara peca e daí ele perde tudo. É a lógica, né? É a lógica que eles seguiam naquela época. E a gente vai ver que não é realmente assim que acontece. Porque Jó, ele não tinha pecado em nenhum momento de fato. O que Deus fez era algo que ninguém conseguia imaginar naquela época, que era aquela meio que aposta lá com Satanás. É algo que a gente estava desconhecido e a gente não pode falar para Deus simplesmente, sabe? Eu não vou conseguir explicar direito, mas com uma frase eu vou conseguir explicar. Eu não sei se vocês assistiram, mas é a novela The Chosen, que é aquela novela lá que fala da história de Jesus. É uma série, não é uma novela. Mas que se fala da história de Jesus. E daí chega uma parte que Nicodemos, ele fala um negócio lá para um fariseu que era muito interessante. Que o fariseu estava reclamando, né? Viu, como que Deus pode ser homem? Daí cita vários versículos falando... Porque Deus não pode caminhar em frente aos humanos, porque a sua glória ia matar todos eles. Nenhum pode olhar para o seu rosto, senão ele teria que andar com o rosto coberto. E daí, Nicodemos fala uma coisa que me tocou muito, que é, você está colocando limites no Todo-Poderoso? Você está falando se ele fizer algo inédito na sua frente, você vai falar para ele voltar para dentro da caixinha que você esculpiu para ele? Então era isso que aconteceu aqui. Os amigos não perceberam que Deus, na verdade, ele saiu da caixinha que eles esculpiram para ele. Enquanto os amigos pregavam que quem era próspero, quem era reto, tinha muita prosperidade, Deus ele saiu disso. Então quem é reto agora sofre. Isso era muito novo na época. Daí eles escarneceram Jó, falaram um monte de coisa, que ele estava pecando, E segundo o conhecimento deles, isso daí não era mentira. Era uma verdade desnecessária. Como que hoje eu posso exemplificar isso no dia a dia? No dia a dia não, porque não é sempre isso que acontece. Mas vamos supor no enterro. No enterro, né, que era algo muito que acontece, infelizmente nessa pandemia aconteceu bastante. Não, enterro não, é porque a pessoa não é enterrada, mas o que acontece nos enterros, né? Viu, a gente pode chegar lá, né, a família toda chorando assim no caixão, lá a filha chorando. Você chega assim do lado do morto, você fala: nossa, que triste que ele partiu. Que triste, mas tava me devendo esse vaga. Não, você não pode falar isso na frente da família. Era verdade que ele tava te devendo? Era muito verdade que ele tava te devendo. Ele morreu com dívida? Morreu com dívida. Só que aquele lá não era o momento apropriado. Você ofendeu a família do cara ali que tava em pranto, tava chorando. E a mesma coisa que os amigos fizeram para Jó. A família dele tava perdida, a família dele tinha toda morrida, a riqueza dele foi embora, todos os escravos e servos morreram. E o que eles fizeram? Apontaram o dedo na cara. Será que era isso que Jó precisava? Jó não precisava de dedo na cara, ele precisava de consolo. Jó não precisava de um xingamento, ele precisava de um ombro amigo para chorar. Sabe, às vezes é melhor a gente ficar quieto do que falar um monte. A gente vai ver aqui em Tiago 3:2, que é uma frase muito interessante. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita. Não é perfeita tipo de perfeição, mas é um elogio. Tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Então ele fala aqui que quem é capaz de controlar sua própria língua é algo incrível perante Deus. É uma coisa maravilhosa. Então é muito bom a gente saber da verdade, mas saber o momento de dizer a verdade. Porque a verdade dita de forma errada, na hora errada,
pode afastar as pessoas de Deus. Eu não posso chegar numa pessoa que ainda é afastada e começar a pregar que você vai ter que abandonar tudo, você vai sair desse vício, você vai parar desse pecado. Eu não posso falar isso. É verdade? É, mas não convém no momento. A gente tem que aos poucos ir apresentando para a pessoa. E a gente vai ver isso daí de novo em Provérbios 15, 23, onde todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. É isso que está escrito nesse provérbio. Ou seja, uma boa palavra pega todo mundo na região. Uma boa palavra, ela vai acatar o coração de todos. Não é bom que a gente fique falando avulso, várias coisas aleatórias. Não é muito legal isso. Eu peco muito nisso, eu dou exemplo. Não é muito bom a gente ficar falando um monte de coisas que tiram o nosso crédito. E além disso, a chance de sair algo muito ruim é grande, né? Porque quanto mais palavra, mais chance de sair uma palavra ruim. Então, irmãos, é melhor que a gente tenha um policiamento das nossas palavras do que a gente tira da nossa boca. Porque em meio de tantas palavras que a gente fala no nosso dia a dia, é certo que quanto mais palavras a gente fala, mais é a chance de ser uma palavra que não seja proveitosa diante de Deus. Então, que nós sabemos, que nós teremos o conhecimento de falar o que é certo na hora certa. E além disso, dar o nosso devido respeito à palavra, né? Não ficar falando qualquer coisa, a qualquer momento. Isso não é muito algo que provém da sabedoria de Deus. Então vamos encerrar agora o cultinho de hoje. Quero uma mensagenzinha mais rapidinha. E só para lembrar os irmãos que esse cultinho do Rafinha não é muito, mesmo que seja no meio de um ônibus, né? Esse cultinho do Rafinha é patrocinado pela igreja Amor em Cristo, que se encontra aqui atrás no salão 3, sala 3 da Avenida Centenário, aqui atrás do Coeba. Muito obrigado aqui se vocês podem se comparecer. Eu já chego, eu acho que esses dias aí eu consigo chegar na igreja, vocês vierem aqui, eu provavelmente vou estar presente, né, porque já vai ter acabado a viagem, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui hoje, meu Pai. Senhor, abençoe esse motorista, Pai, que não para de virar nessas rotatórias, Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Conduza, Pai, esses telespectadores, Pai, que estão assistindo aqui, Pai, a uma sabedoria, Pai, que vai honrar o teu nome, Senhor, independente do que eles falem, Senhor, independente do momento que eles falem, mas que honra, Pai, o teu santo nome. Que o Senhor nos dê sabedoria do momento certo, da hora certa de falar as coisas, Pai, e que cada palavra, Senhor, cada movimento e cada ação, Pai, do nosso corpo possa honrar o teu santo nome. Eu, Pai, dou toda a honra e toda a glória dessa pregaçãozinha minha, Pai, a Ti, Senhor, porque sem Ti, Pai, eu não seria nada. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a nossa viagem, em nome de Santo e Poderoso Jesus Cristo. Amém, irmãos. Glória a Deus. Até o próximo cultinho do Rafinha.